Ó pessoal, vou mostrar aqui mais um computador. Essa máquina aqui eu mostrei, acho que foi até antes de ontem, que é essa placa aqui, aliás. É essa aqui que saiu torando tudo, né? Todo o chip aqui queimou, ó. Como é que ficou, né? Encostou até uma chapinha que soltou da carcaça, né? Uma chapinha de isolamento. Soltou, acabou entrando em curto aqui. Estourou o PWM, saiu estourando a camada de solda, né, a máscara de solda aqui. Essa placa aqui eu condenei, porque não compensava na realidade. Trocar, depois ter mais problema, tem esse outro PWM aqui que chegou a furar. Provavelmente o Super I/O também foi para o espaço devido a isso, devido a esse curto que foi gerado nessa linha aqui de tensão, né? Essa aqui eu condenei. Bom, o cliente autorizou pedir outra placa. E chegou hoje, foi bem rápido, 2 dias só a placa já estava aqui. Acabou de chegar, na realidade. Uma grande vantagem, né? O cliente vai ganhar uma placa de vídeo dedicada. E aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Aqui é a dele, sem vídeo, né? Dedicada. O vídeo parte do processador, ok? E gera o vídeo. E esse aqui já tem um chip dedicado de vídeo. Beleza, a máquina vai ficar mais rápida, né? Eu vou montar aqui, testar, obviamente, né? Agora, eu quis pausar antes a montagem da máquina só para mostrar para vocês. E colocar um detalhe aqui. Há um tempo atrás, ainda hoje eu recebo algumas ligações aqui na loja, o pessoal perguntando se a gente coloca a placa de vídeo no notebook. Bom, eu já falei há um tempo atrás que existe modelo da Acer, Asus, Gamer, alguns modelos bem raros de encontrar, porque geralmente são um valor mais alto, tem um valor mais alto, que eles vêm com um soquete, né? Como se fosse um slot memória, como se fosse aqui, só porque ao invés de colocar memória, coloca-se uma placa de vídeo, né? Uma placa maior de vídeo, encaixa. Normalmente não é assim, né? Normalmente é isso aqui, é só o chip. O chip e, obviamente, todo o circuito que rodeia o chip para fazer ele funcionar, né? Então aqui eu queria mostrar para vocês justamente isso, ó. Tá vendo a placa sem chip, né? Por que que a gente não coloca vídeo, um chip de vídeo nesses modelos aqui para ter um chip dedicado, para ter uma placa dedicada, né? Um vídeo dedicado no notebook? Não compensa. Eu sempre falei que não compensa. Melhor vender a máquina e comprar uma com um vídeo dedicado. Por quê? Olha aqui. A diferença é o chip, né? Mas para quem entende mais, já viu a quantidade de componentes que diferenciam uma placa com chip dedicado e uma placa sem o chip dedicado. Vou colocar desse jeito que eu acho que é melhor. Ó, o chip, né? Beleza. 2 pares de memória. Aqui não tem memória, né? Tem que colocar. Ok, essa aqui é a parte lógica. A gente poderia até colocar mais memória aqui se quisesse. Nesse vídeo aqui, não tem importância. Só que isso aqui é a parte que você tá vendo, você sabe que vai ter que colocar isso aqui. Além do chip, as memórias. Mas olha o restante do circuito que tem. Ó, resistor, capacitor, tem um cristal aqui, tem MOSFET, as memórias, como eu disse, tem bobina, transistor, diodo. Tem uma série de... O circuito, ele não é tão simples, é mais complexo. Então, se eu fosse colocar um vídeo dedicado em um computador desse aqui, não compensaria, porque além da peça, além das memórias, eu teria que colocar todos os componentes aqui que estão faltando. Ó, aqui não tem bobina, né? Aqui não tem MOSFET, aqui não tem os diodos que ficam aqui, ou capacitores, né? Depende do circuito. Mas enfim, não tem. Tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, capacitor aqui, ó, zerado, não tem nada. Se eu fosse colocar mais memória aqui, eu teria que preencher essas lacunas aqui também, colocar capacitor, resistor, para poder gerir essa memória, né? Não é só colocar o chip e pronto, resolvido o problema. Tem todo um circuito ao redor disso. Olha como é que aqui é clean, não tem nada. Aqui ele tem o local de colocar, mas não tem nada. Por quê? Porque não tem o chip gráfico e não tem as memórias. Ok? Então eu queria deixar claro para vocês por que não compensa colocar vídeo em notebook que não tem placa de vídeo, não tem o chip de vídeo. Os que são de soquete, ok, vocês vão encontrar a placa de um preço bom,
compensa até colocar, porque é só encaixar. O circuito já vem na placa, embutido na placa. Você encaixa, o socket faz a leitura e funciona normal. Eu mostrei há um tempo atrás um Asus que era uma placa, né, que você tirava a placa e a placa de vídeo era uma placa sobre a placa-mãe. Mas isso é bem raro de encontrar e caro e quase não compensa. Você vai gastar muito no notebook desse. Então assim, pessoal, comprou o computador com vídeo, ótimo. Com vídeo dedicado, ótimo. Sem vídeo dedicado, infelizmente não compensa. Aí aqui também, só para finalizar, ainda tem a questão do seguinte, tem todo o circuito, né, funcionando aqui. Aqui eu tenho um problema que é o que? O dissipador. O dissipador que tinha do cliente é um dissipador simples, para o processador só, né? Ele vai no processador aqui e o vídeo fica bem aqui. Aqui deveria ter uma chapinha, porque esse dissipador ele não é feito para essa outra placa aqui, né? Esse modelo aqui eu consigo ainda fazer meio que uma adaptação, porque ele passa bem em cima aqui. Eu consigo colocar uma chapa aqui, fazer funcionar e fazer dissipação de calor sem problema. Mas na maioria das vezes eu teria que trocar esse dissipador. Até, obviamente, eu vou testar a placa, né? Vou ver a temperatura, fazer a medição de temperatura. Se por acaso estiver quente, mas minha adaptação não ficar boa, eu vou ter que trocar o dissipador também. Eu vou ter que pedir um dissipador e colocar para ele. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu queria mostrar para vocês esse detalhe, né? Esse aqui ficou bem explícito e bem fácil de explicar a diferença que é. Então tá aí, por que não compensa colocar? Outra coisa, aqui também, mesmo que eu quisesse colocar, são componentes baratos. Isso aqui tem toda a placa, ok? É barato. Só que, aqui nessa placa que tem um chip dedicado, a serigrafia está escrita aqui, ó, capacitor, L, bobina, o fusível, né? Tá escrito, detalhado aqui, o que é o que, né? Então eu sei que aqui seria um capacitor, eu sei que aqui seria um MOSFET. Já na outra não tem serigrafia, acho que pela câmera não vai dar pra ver, mas aqui nessa outra placa não tem escrito o que vem o que. Tem aqui em cima, mas aqui do lado não tem, aqui já tem toda a informação. Outro problema, né? Eu teria que ver o esquema, colocar componentes. Se eu colocar um capacitor errado, por exemplo, eu posso queimar a placa. É um risco muito grande. Se eu fosse cobrar para colocar a placa de vídeo, colocar o chip de vídeo no notebook, eu ia cobrar pelo menos uns R$800. Não compensa. Então é melhor nem fazer. Então tá aí, pessoal, o motivo de não fazer esse tipo de coisa, tá? Nesse caso aqui, a placa-mãe saiu num preço bom e compensou para o cliente trocar, porque é um notebook bom, é um i5, ainda mais agora que está com chip dedicado, vai ficar com chip dedicado, melhor ainda, né? Esse aqui compensou, tá? Mas, aqui ó, esquecendo de mostrar do outro lado, ó, do outro lado a quantidade de componente. Aqui tem mais duas memórias, tem um par de memórias, ó. A quantidade, isso aqui é tudo componente, ó, transistor, tem LED, esse aqui na realidade é do HDMI, esse aqui já todo jeito teria, né? Já tem, né? Mas daqui, ó, daqui pra cá é tudo componente, capacitor para gerir a eletricidade, a tensão dessa placa de vídeo das memórias, desse chip de vídeo das memórias, capacitor, MOSFET, controlador. Então assim, ó, a diferença que é muito gritante. Não compensa colocar vídeo em notebook. Se alguém fala isso, sinceramente é enganação. Porque eu já teve um cliente uma vez que me ligou dizendo que em São Paulo colocava, que tinha olhado, ficava em torno de R$500. Sinceramente, eu assim, nunca vi, e acho que quem está nessa área há um bom tempo, quem tem um conhecimento, sabe que não compensa, né? Se fosse para fazer isso aqui, seria um computador muito caro. Vamos dizer assim, o cara comprou um computador por R$5.000, vamos supor, e não veio vídeo dedicado. Aí o pessoal vai cobrar, obviamente, cobrar, sei lá, R$1.000, R$2.000 para colocar o chip. Aí eu acho que sim, mas convenhamos, quem compra um computador de R$5.000, obviamente já tem dinheiro para comprar um computador com vídeo dedicado. Então é uma coisa que não serve a lógica, né? Não tem lógica nisso. Então é isso aí. Eu vou montar essa máquina agora. Essa aqui virou sucata. Eu vou tirar o processador, aproveitar o processador. As memórias já tirei, já coloquei na placa-mãe nova, né? E vou montá-lo aqui e apresentar para vocês. Tranquilo? Só, correria tanto aqui, quase que eu esqueço de mostrar o Dell, tá? Da placa-mãe. Tá montado já, 100%. Entrando no sistema. A máquina precisa ser formatada, tá? O sistema dela tá bem zoado, tá?
o wireless não está conectando, a placa está instalada certinho, mas o wireless não conecta, tem vírus. Vai passar uma formatação para o cliente, além do sistema estar em inglês, né? Para muita gente não é problema, mas de qualquer forma, né, é questão de uso ser mais usual, né? Tá entrando no sistema, vai estar um pouquinho lento também, apesar de ser um i5. A adaptação deu certo, a temperatura dele não passou de 60, que é excelente. Esse chip é o mesmo do meu notebook do Sony, né? Então eu conheço já esse chip, eu sei que a temperatura de 60 graus em um momento de estresse tá ok, não é problema não. Deixa ele iniciando aqui, ele estava até na parte já para embalar ele para entregar. Mostrar aqui antes de mais nada, esse Acer que o cliente trouxe, que é de uma outra empresa, trouxe todo desmontado para mim já, de uma loja lá no Camelódromo, daqui de Goiânia. E ele chegou aqui alegando que possivelmente seria defeito de PGA. Esse aqui é um chip integrado, tá? É um processador integrado e a ponte sul, né? Não tem ponte norte, já é no processador. Não, quando você liga na fonte, ele tem uma corrente de 0.13 volts e o Super I/O esquenta. Se tratando de Acer, é comum até dar defeito no Super I/O. O Super I/O novo tá aqui, né? Eu já acabou de chegar para mim, eu vou trocar agora. O rapaz que estava mexendo nele na outra assistência, não sei o que ele fez na realidade, não sei se tentou arrumar, não sei o que foi feito. Tinha uma gota de solda, literalmente uma gota de solda, bem aqui, ó, onde está amarelado. Não sei se vai dar pra ver que eu estou soldando o Super I/O agora. Tinha uma gota, literalmente, juntando um monte de terminal ali, do transistor, do capacitor. Eu não sei se o Super I/O queimou devido a isso, ou se ele já estava queimado e tentou mexer e acabou deixando cair essa gota de solda, de estânio, né? Eu tirei já, limpei, mesmo com tirando essa solda, continuou em curto, né? O Super I/O esquentando mesmo sem ligar, a máquina só ligando na fonte já esquentava, né? Então, por se tratar do Acer, é comum dar defeito do Super I/O, ele queima bastante mesmo. Já chegou, vou trocar, eu creio que seja só isso. Vamos testar, né? Eu vou confirmar, vou sacar ele aqui agora. Esse aqui, pessoal, eu gosto de sacar pela estação de solda. Eu acho mais prático, é menos estresse para a placa. Apesar de vai ficar mais tempo aqui no soprador para sacar um chip desse, a temperatura tem que ser muito elevada em um ponto só, então eu acho que estressa muito mais a placa do que com o soprador, que é só no local. Mas a temperatura tem que ser maior e o tempo é um pouco menor, mas é mais estressante, tá? Então eu vou tirar por aqui, aí na hora de soldar eu soldo com ferro mesmo, né? Ferro de solda normal, porque é mais prático, né? Perninha por perninha ali, beleza? Vou testar aí e volto para vocês, para mostrar para vocês. Aqui já ligou o Dell, tá belezinha, carregando o sistema normal, tá lento como eu disse, né? Mas tá ok, beleza? Agora vou terminar aquele Acer ali e depois já é o DV2700. 2700 mesmo? É 2700. Já começa a fazer ele. Ali é mais rápido, como ele está desmontado, eu não vou ter que montar nem nada, eu só vou trocar o Super I/O e confirmar se era só isso. Se liga a máquina, está ok. Beleza? E aí, pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui aos notebooks. Eu tinha mostrado há um tempo atrás um Dell 1525, esse aqui, né? Dell Inspiron 1525. Esse computador aqui, ele tinha chegado para mim, a cliente ganhou ele de uma amiga direto dos Estados Unidos, ela mandou para ela esse computador, né? E ele tava com a bateria queimada, não carregava a bateria, e fizeram uma formatação nele, se não me engano, tá? Eu comprei uma bateria nova, né? Funcionou por um tempo, ele voltou sem carregar a bateria, e a bateria nova, e a bateria estava boa, tá? Eu tinha até mostrado num vídeo, eu reparando ele, eu tinha pedido componente para ele, eu tinha pedido Super I/O e tinha pedido Maxim. Eu não lembro o número do Maxim, é 8137EA, isso. É um Maxim muito comum, né, nesses modelos da Dell, que costuma dar um certo problema mesmo. Esse aqui eu tinha feito pedido das peças, dos componentes, e troquei, né, o Maxim até eu encontrei aqui, em outro computador que eu tinha, em outra placa que eu tinha de sucata. Mas o Super I/O eu tinha também, mas eu preferi não arriscar, eu comprei um novo. Troquei os dois, a máquina continuou com problema.
tá? E aqui foi uma falha minha, para falar bem a verdade, foi uma falha básica de principiante, como se eu nunca tivesse mexido com isso, né? Mas vamos lá, acontece. O defeito no computador era simplesmente o jack de energia, tá? Esse modelo da Dell, para quem conhece esses da Dell, quando você coloca uma fonte universal ou que não tem watts de potência necessária para ele dá um aviso. Isso é da Dell, toda vez, ó, precisa colocar uma fonte de 65 watts. Ou quando o computador precisa de mais potência, que não usa uma fonte de 90 watts, ele avisa, ó, a fonte que está colocando é errada, eu preciso de outra fonte para poder ter uma performance melhor, para ter um desempenho melhor. Por quê? Porque dependendo do computador, esses mais novos, i7, i5, se você coloca uma fonte que não é original desses modelos da Dell, ele bloqueia núcleo. Então, se é um processador com 4 núcleos ou um i7 com 8 núcleos, ele bloqueia 4. Por quê? Porque não tem força para processar, para permitir que o processador trabalhe a 100%. Então, esse tipo de coisa acontece porque ou a fonte é falsificada, né, ou a fonte não é original dele, ou pode ser uma coisa simples, que é o jack. Aqui ele está na bateria, né? Dentro dos modelos desse da Dell, ele tem um pino lá dentro, pino de identificação. Esse jack de identificação, quando você faz a medição aqui, ele dá apenas 0.10 de tensão, pouca coisa. Mas quando você pluga, ele joga a tensão e faz o computador identificar. Justamente o pino do meio que identifica a potência da fonte e faz carregar a bateria e funcionar com a bateria. Então o defeito dessa máquina era simplesmente o jack. Tá? Eu coloquei, esse aqui na realidade ele vem como se fosse um rabicho, né? Ele vem uma placa, né, auxiliar pro jack, para as USBs e para o vídeo. Eu tinha outra placa, eu troquei ela e resolvi o problema, tá? Mas o defeito era simplesmente o jack. O que pode acontecer também é o pino aqui do meio quebrar ou afundar e acaba que não tem contato lá quando encaixa, né? E dá o problema. Então aqui tá carregando a bateria, tá carregando normal, beleza? Então aqui é o negativo externo e o positivo aqui dentro, na parte de dentro, e no pino do meio aqui é o identificador, beleza? A máquina está pronta, estava carregando a bateria para testar, a bateria está boa, beleza? Então até o próximo